Amém. Então é bem verdade, né? Assim como também o nosso pastor compartilhou no nosso grupo, a gente tem sofrido, a igreja como um todo, né, tem sofrido vários ataques. Então assim que você, né, permaneça na torre de vigia, permaneça em vigilância, ore, interceda por nossas crianças, pelos enfermos da nossa igreja, enfim, pela nossa igreja como um todo, né, que carece das nossas orações, das nossas intercessões. Então, posicione-se, permaneça no seu lugar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, Satanás não queria que eu estivesse aqui nesse momento, né? Mas para a tristeza dele, glória do Senhor e alegria do Senhor, nós estamos aqui nesse lugar para falar um pouquinho da palavra do Senhor nessa noite. E particularmente a carta que a gente vai ler do apóstolo Paulo é uma carta que eu gosto muito, sempre cito aqui enquanto tenho a oportunidade de ministrar a palavra. Vamos falar um pouquinho hoje baseado na carta de Filipenses, que é uma carta que fala sobre alegria, né? Mais conhecida como a carta da alegria, né? Então já te convido a deixar aberto aí em Filipenses 4, daqui a pouco a gente lê um pouquinho aí alguns versículos. Amém? Deixa lá aí já aberto aí, daqui a pouco a gente lê. Então, geralmente, quando as circunstâncias, né, da nossa vida, elas não vão bem, normalmente o que acontece conosco? A gente fica o quê? Triste, a gente fica apavorado, a gente fica sem chão, né, como diz o ditado, a gente fica triste, né, a gente fica entristecido. Essa aqui é a grande verdade. A gente acaba esquecendo da alegria. Esquecendo da alegria. Quando eu falo essa palavra alegria, eu lembro do reino do Senhor, que o reino do Senhor é paz, justiça e alegria. Então nós fazemos parte desse reino. E quando a gente se encontra em uma situação adversa, em uma situação complicada, uma circunstância ruim, a gente acaba esquecendo da alegria. E essa alegria do qual vos falo, ela faz parte do reino do Senhor. E isso Satanás, ele tenta confundir as nossas mentes, porque nós fazemos parte desse reino, e esse reino contém alegria, e a gente acaba esquecendo da alegria. E com essa carta de Paulo aos Filipenses, nós aprendemos que esse quadro pode e deve ser revertido, e que a verdadeira alegria pode ser uma constante nas nossas vidas. Não aquela alegria de quando só nos encontramos alegres quando estamos no monte, quando estamos por cima, mas na pedagogia da vida, no nosso corre-corre, às vezes a gente vai dar uma passadinha lá no vale, onde é mais quente, onde não tem ventinho, e nesse momento a gente acaba que ficando triste, acaba que ficando ali desconsolado, ali cabisbaixo. Mas com essa carta, Paulo nos ensina que essa alegria, ela pode e deve ser uma constante nas nossas vidas. Isso nós devemos assim viver dessa forma, né? Ser alegres em toda e qualquer circunstância. E Paulo, ele nos dá essa dica, ele nos dá essa receita para que assim nós vivamos em uma alegria constante, independente de circunstância. Eu não sei, mas talvez você tenha chegado aqui nesse lugar, não sei a circunstância da sua vida, mas talvez você esteja passando por um período difícil, um período de tristeza, um período de adversidade, ou esteja buscando segurança, né, para enfrentar as adversidades da vida. Então o intuito da palavra de hoje, o objetivo da palavra de hoje é que você não desanime, mas encontre em Cristo Jesus a verdadeira alegria. Alegria que supera qualquer adversidade e que expulsa qualquer tristeza.
Então é em Cristo Jesus. Você vai aprender, nós vamos sair daqui entendidos de como glorificar o nome do Senhor também nos momentos adversos, nos momentos difíceis. Porque quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Então, independente de circunstâncias, seja ela farta ou seja ela escassa, nós devemos glorificar o nome do Senhor, porque somente Ele é digno. Somente Ele é digno. Então, nós devemos viver alegres. Vamos ler um pouquinho da palavra do Senhor? Vamos ler aqui um pouquinho a partir do verso 4. Vamos ler alguns versículos. Paulo diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. E outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhe faltava uma oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque, olha aí, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Outras versões vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a gente vai ficar por aqui até esse versículo 13. Então, o conteúdo dessa carta, essa carta do apóstolo Paulo, ele elogia os filipenses ali por sua fé em Jesus e por todo o seu apoio. O apóstolo Paulo também ele os ajuda a centralizar a vida em Cristo e estar contentes em todas as situações, ser fortes em oração e imitar com alegria o exemplo do seu Salvador, Jesus Cristo. E o propósito do apóstolo Paulo, quando ele ao escrever essa carta, era incentivar a igreja do Senhor a se alegrar. E ele mostra para eles que, mesmo preso, ele se alegrava e que devemos nos alegrar independente de qual sejam as circunstâncias. E eu sempre, como eu falei no início, vez ou outra, eu sempre dou uma pitadinha nessa carta do apóstolo Paulo, porque assim, é uma carta que me chama muita atenção pelo contraste, né? De como foi escrita aquela carta, né? Essa carta tão belíssima que fala sobre alegria, né? Porque Paulo ele se encontrava em um ambiente totalmente desfavorável, num ambiente totalmente adverso, né? E ele assim ainda declara estar contente. Ele fala que aprendeu a viver contente. Então quando o apóstolo Paulo fala que aprendeu, então ele já está dizendo muitas coisas para a gente. Então é algo que não é de uma hora para outra. Então ele aprendeu a viver contente, seja qual for a circunstância. Então eu não sei se você esteja passando por um momento bom ou ruim, mas a grande verdade é que você deve aprender algo com essa circunstância. Você deve aprender algo com esse momento.
E esse aprendizado fala muito sobre a alegria. Você precisa estar alegre. Você precisa estar contente. Porque, como eu falei mais uma vez, o reino do Senhor é paz, justiça e o quê? Alegria. Paz, justiça e alegria. Então nós devemos aprender. Se isso ainda não é a realidade nas nossas vidas, assim como o apóstolo Paulo declara que aprendeu, nós também devemos aprender. Nós também devemos aprender a estar alegres, a viver alegre, independente de qual seja a circunstância. A carta de Paulo, essa carta belíssima, como eu falei, ela foi escrita quando ele estava preso, onde ele ali guardava julgamento, estava passando necessidades, fome, enfim, sendo açoitado ali naquele lugar. E essa carta de Paulo também ela é notável por ser uma carta calorosamente pessoal e por sua ênfase ali na alegria e no regozijo, mesmo no pano de fundo dessa carta, mesmo no cenário que foi escrita essa carta. Apesar das dificuldades, apesar das preocupações, ele declarava estar contente. Apesar de tudo, Paulo declarava estar contente. Preocupação, né? Destaco essa palavra, preocupação. A grande verdade é que a preocupação, ela faz com que o nosso corpo experimente tremores, experimente náuseas, dores de cabeça, úlceras, gastrites e outras manifestações psicossomáticas sobre o nosso corpo, né? Nós ficamos em constante estado de tensão e ansiedade. Na verdade, quando a gente está muito preocupado, isso acaba atingindo o nosso corpo físico. Acaba que, sei lá, dá uma dor na barriga, uma diarreia, enfim, a gente começa a suar muito, começa a ficar preocupado, começa a aparecer algumas enfermidades por conta das nossas preocupações, né? E mesmo quando você crê que o simples fato de você se preocupar irá de alguma maneira ajudá-lo na solução de uma dificuldade, a grande verdade é que você está apenas estendendo ou esticando a futilidade de tal atitude. Ou seja, eu tenho isso muito para mim, que quando eu tenho um problema para ser resolvido, eu tenho, sei lá, um grande problema para ser resolvido, e eu acabo ficando muito preocupado, eu acabo ficando desesperado, saindo do controle, eu tenho para mim que eu não tenho mais um problema, eu tenho dois, que é um problema para resolver e um problema de me controlar. Porque se eu perder a direção, se eu perder o controle, vai ser muito mais difícil eu resolver aquele problema. Então eu preciso estar na linha, preciso permanecer calmo, tranquilo, sereno, para que eu possa resolver aquele problema. E a falsa impressão que a gente tem, o nosso íntimo, o nosso consciente, é que se eu ficar preocupado, é como se aquela preocupação, eu tenho que demonstrar que estou preocupado, para que de alguma forma isso venha sanar aquele problema a ser resolvido. Mas não vai. Vai ser dois problemas. O problema de você se controlar para resolver o problema propriamente dito. Então essa é a grande cilada ali, a grande jogada ali de Satanás, essa grande sutileza. Fica preocupadão aí, transparece aí. Eu sei que obviamente, é claro que às vezes a gente mostra que está preocupado, mas é o que eu quero dizer, que tipo, não perca o controle. Não perca o controle. Senão, como eu falei, serão dois problemas para serem resolvidos. E a grande sacada é que a gente quer resolver o problema, a gente quer eliminar aquele problema e não adicionar mais um problema na conta ali para ser resolvido. Então quando a gente crê que esse fato da gente se preocupar vai de alguma forma ajudar, nananina, mas não vai mesmo, só vai atrapalhar. Então permaneça tranquilo. Não sei, acho que com certeza o Senhor já está falando para alguém aqui nessa noite, mas fica tranquilo, não perca a linha, que o Senhor ele vai te dar escape, o Senhor ele vai te dar direção,
para que esse problema seja resolvido na sua vida. Mas fica tranquilo, fique alegre em nome de Jesus. Amém? Então, nos versos 8 e 9, desse texto que a gente leu há pouco, Paulo ele nos dá uma lista com o que devemos ocupar os nossos pensamentos. Ele nos mostra quais os pensamentos devemos colocar em nossas mentes. Vamos ler novamente? Nos versos 8 e 9, ele diz: finalmente, irmãos, olha aí, tudo que for verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E o que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Note que eu terminei o verso falando que o Deus da paz estará com vocês. Então, ou seja, quando nós colocamos isso em prática, quando nós pensamos nessas coisas do qual o apóstolo cita, ele fala no final que e o Deus da paz estará com vocês. Então, ou seja, mesmo em meio ao fogo, mesmo em meio à situação lá, o Deus da paz estará com vocês. Agora você precisa exercitar essa prática que o apóstolo Paulo fala. Você precisa pensar em tudo que é respeitável, tudo que é nobre, tudo que for amável. Você precisa colocar isso na sua mente, para que o Deus da paz possa estar com vocês. Se Ele não te livrar da fornalha, de você passar pelo fogo, Ele te livra no fogo, Ele te livra na fornalha. Lembra até de uma palavra que a nossa pastora ministrou aqui, que eu lembro de uma frase que ela falou, que foi: você está disposto ao nome de Deus ser glorificado nas suas custas? Porque quando nós nos colocamos assim disponíveis, nós nos colocamos assim literalmente jogados nas mãos do Senhor, então muitas vezes Ele vai permitir que a gente entre na fornalha, para que o nome dEle seja glorificado. Você está disposto a isso? A glorificar o nome do Senhor nas suas custas? Se Ele não te livrar dela, Ele te livra nela. Ele nunca chega atrasado. Assim como foi lá com Lázaro, que acharam que ele tinha chegado atrasado, que não precisa mais, mas ele chegou, e o nome de Jesus, o nome do nosso Deus foi glorificado ali naquele lugar. Então são esses pensamentos que devemos colocar nas nossas mentes. Pois a paz de Deus, ela guardará não somente os nossos corações, ou seja, os nossos sentimentos, mas também as nossas mentes, ou seja, os nossos pensamentos. Quando Paulo expôs essa verdade aos filipenses, Paulo provavelmente estava mostrando o outro lado da moeda. Se de um lado não devemos nos preocupar ocupando a nossa mente com pensamentos ali alarmistas, negativos, por outro lado, devemos ocupar as nossas mentes com pensamentos que glorificam e dignificam o nosso Deus e demonstram a nossa fé e confiança nas suas ações. Então, dessa forma, nós estamos glorificando ao Senhor. É como que bate lá aquela situação difícil e a gente sai logo desesperado, e as pessoas vão dizer: onde é que está a tua fé? E muitas vezes até pessoas ímpias ainda, que não conhecem o Senhor, mas vai dizer: tu não é crente, onde é que está a tua fé? Então nós precisamos glorificar o nome do Senhor com essas atitudes, colocando a nossa fé somente no Senhor, confiando nele,
e tendo certeza que a intervenção do Senhor assim virá, para a glória dele, para a glória do nome dele. Mas veio aqui uma pergunta: qual era o segredo do contentamento de Paulo? Qual era o segredo do seu contentamento? Como é que podemos viver contente em toda e qualquer situação? Então a gente pode descobrir analisando aqui as declarações do apóstolo. Primeiro ele fala: aprendi. Então a própria palavra já diz, ele aprendeu. Então foi algo que ele foi adquirindo ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória, onde ele aprendeu a viver nessas condições, tendo muito ou tendo pouco, farto ou escasso, ele aprendeu. A primeira lição que podemos tirar é que esse estado de espírito, ele não vem por acaso, ele é o resultado de um longo aprendizado. O fato de aprender a passar por qualquer situação, isso é um resultado de um longo aprendizado. Enquanto a maioria das pessoas aprendem a se tornarem fechadas, desconfiadas e entristecidas com as amargas experiências da vida, o apóstolo Paulo, com essas mesmas experiências comum a todos nós, aprendeu o segredo do viver contente. E se tinha um cara que aprendeu mesmo, foi o apóstolo Paulo, que, como eu falei, essa carta, no momento que ele escreve essas palavras, a coisa não estava nada boa para ele. O quadro não estava nada bom lá para ele. Estava puxado, como diz a pastora, né? Estava bem puxado. Ele estava aguardando ali uma sentença, estava ali preso, não estava... Feita a pastora diz, não estou pegando muita palavra da pastora, não estava muito fofinho não, né? Não estava muito confortável ali não. Estava difícil. E com essas mesmas situações, não falo nem com as mesmas, né? Porque não tem nem comparação para aquilo que Paulo passou. Não estou desmerecendo talvez o seu problema aí, mas não se compara àquilo que Paulo estava passando, e ele ainda declara estar contente. Então as mesmas experiências, as experiências amargas da vida, Paulo passou por elas e ainda declarava estar contente. Ele aprendeu o segredo do viver contente. Ele considerava cada experiência, seja ela boa ou ruim, uma excelente oportunidade para aprender a viver. Mas será que é isso que nos falta? Será que é isso que falta nas nossas vidas, ali uma atitude de aluno diante das dificuldades e dos sofrimentos? Será que falta uma atitude de aluno ali, uma atitude positiva diante das dificuldades e dos acontecimentos da vida? É como até uma frase que a gente vê muito, né? Que tipo, talvez essa circunstância, você não vai mudar essa circunstância, mas talvez essa circunstância está servindo para mudar você. Está servindo para mudar algo na sua vida. De uma coisa eu tenho certeza, é que essa escola, essa pedagogia da vida é para glorificar o nome do Senhor. O intuito dessa palavra também aqui hoje é para que o nome do Senhor seja glorificado, independente de circunstância, porque é muito bom, é muito cômodo nós sermos gratos ao Senhor quando tudo está indo bem, quando a conta bancária está gordinha, quando as coisas estão indo de vento em popa, a gente está lá na crista da onda, a gente está lá no monte, está passando um ventinho, a gente vê todo mundo lá de cima se olhando para baixo. É muito cômodo, é muito fácil nós sermos gratos, nós glorificarmos o Senhor nessa situação. Mas quando
você vai lá para o vale. Quando a coisa ela não está indo tão bem, nós precisamos glorificar o nome do Senhor também nessa situação, também nessa circunstância. Nós precisamos estar alegres nessas situações. Precisamos estar alegres. Então nós precisamos de uma boa atitude de um aluno, uma atitude positiva nessa pedagogia aí da vida, né? Nessas circunstâncias, essas coisas que acontecem nas nossas vidas, porque uma coisa é certa: aflições nós passaremos, dificuldades passaremos. Se você ainda não passou, então não sei se é a boa notícia ou a má notícia da noite é: você vai passar. Você vai passar. Mas como devemos passar por esses momentos? É como o irmão Lázaro dizia, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, né? Mas é isso mesmo, é glorificando o nome do Senhor, é viver contente, como essa próxima afirmação do apóstolo Paulo. Primeiro ele declara que aprendeu o quê? Aprendeu a viver contente. Ele aprendeu a viver contente. Então a gente dando uma olhadinha mais profunda no texto, nós descobrimos que a palavra traduzida como contente nesse texto bíblico é a palavra grega autarques ou autócrates, de onde vieram também as nossas palavras autarquia e autocrata. Autarquia significa governo autônomo, administração autônoma, que procede sem interferência do poder central. Autonomia. Autocrata significa soberano, absoluto e independente. Mas o que será que o apóstolo Paulo queria dizer ao usar essa palavra? Que estava rindo à toa em meio a tempestades? Obviamente que não, porque sabemos que o sofrimento incomoda. O perrengue lá, o problema, a dificuldade incomoda. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é que é possível você conservar a sua serenidade, o controle da situação, a autonomia, independente dos problemas que você esteja passando. Sim, é possível. É possível. É possível você conservar a sua serenidade. É possível você manter o controle da situação. É possível você manter a autonomia, independentemente dos problemas que você esteja passando. É como se o apóstolo dissesse ali: eu aprendi a manter o controle. Eu aprendi a manter o controle. Talvez não é nem da situação em si, mas é manter o seu controle. É você manter-se controlado. Como citei alguns instantes atrás, não é mais um problema, são dois problemas. Se você sair da linha, se você perder o controle. Mas o apóstolo declara aqui que é possível. É possível você manter o controle. E essa é a segunda lição, né, que nós podemos tirar desse texto bíblico. E quanto a nós, será que já aprendemos isso? Será que já aprendemos a manter o controle em toda e qualquer circunstância? Será que já aprendemos a manter a serenidade nesses perrengues aí da vida? Será que conseguimos glorificar o nome do Senhor também nessas situações difíceis? Nesses problemas aí que a vida nos coloca aí? Então, terceiro ponto é em toda e qualquer situação. Então, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, a terceira lição que nós podemos tirar desse texto é que é preciso
preciso aprender a manter a serenidade em toda e qualquer situação. Na hora da humilhação ou da exaltação, na hora da fome ou da fartura, na hora da abundância ou na escassez, nós devemos aprender a manter essa serenidade em toda e qualquer situação. A grande verdade é que a maioria de nós não sabe administrar nenhuma situação nem outra. Quando estamos por baixo, a gente xinga, a gente reclama, a gente pergunta por quê, a gente sofre, a gente enche o coração de ódio, de mágoa. Quando estamos por baixo, quando estamos por cima, a gente esbanja, a gente humilha aqueles que estão por baixo. Muitos acabam que não são honrados, não recebem ali a bênção do Senhor, porque não tem um mínimo controle numa situação de fartura e abundância. Porque o Senhor sabe que se eu abrir ali para aquele filho ou aquela filha, ele vai sair humilhando todo mundo, ele vai sair pisando todo mundo. Então não tem um mínimo controle, tanto numa situação nem na outra. Quando está por baixo fica reclamando, xingando, murmurando, e quando está por cima fica esbanjando e humilhando aqueles que estão por baixo. Isso se aplica a nós? Isso se aplica a você? E por fim, tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Outras versões diz. E esse é um versículo assim, um tanto quanto bem conhecido, né? Tem o Salmo 23 e esse Filipenses 4:13. A gente vê ali nos paralamas ali dos caminhões, a gente vê ali as Bíblias que ficam lá empoeiradas em cima da estante, lá aberto nessa página. A gente vê lá, às vezes, os combeiros colocam ali no painel ali da Kombi aberto nessa palavra. Enfim, é uma palavra, um versículo bem conhecido, né? E até alguns anos atrás, eu ainda meio que viajava na interpretação desse versículo. Mas a grande verdade é que as pessoas ainda o interpretam de forma errônea esse versículo, né? Elas têm como que pode ter todas as coisas, eu posso ter tudo, que o Senhor me fortalece, porque o Senhor vai conceder, porque o Senhor vai me dar, eu posso tudo, porque Ele que me fortalece. Então as implicações mais comuns a esse versículo é: eu posso ter, eu posso fazer, eu posso adquirir, eu posso conquistar, eu posso prosperar naquele que me fortalece, eu posso ter, eu posso ter, eu posso ter, eu posso ter, eu posso ter. Mas não é nada disso a interpretação correta desse versículo, dessa palavra. O que o apóstolo fala, o que o apóstolo falou nessa palavra foi que tudo posso administrar naquele que me fortalece. Tudo posso administrar, tudo posso passar naquele que me fortalece. Eu posso passar por qualquer situação, eu posso passar por qualquer dificuldade, seja a situação boa, seja a situação ruim, eu posso passar, porque Ele me fortalece, porque Ele é a minha força, e Ele que me fortalece. Então a interpretação correta desse versículo é: tudo posso administrar, tudo posso passar naquele que me fortalece. Então Paulo aprendeu porque Cristo o fortalecia a viver contente, porque Cristo o fortalecia em toda e qualquer situação, porque Cristo o fortalecia. Em nenhum momento o apóstolo pretendeu nos ensinar, sei lá, uma nova filosofia ali de vida, ou uma oração mágica que forçasse ali as janelas do céu a se abrir sobre nós, né? Ele tão somente estava relatando que chegou à maturidade da fé e que lhe dava
essa maturidade que lhe dava ali o controle da situação, fosse ela qual fosse ali, né? Porque Jesus Cristo o fortalecia. Então nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Nós precisamos aprender com essa situação que talvez você esteja passando, seja ela boa ou ruim. Você precisa aprender com essa situação. Deus tem muitas coisas para a sua vida. Deus tem muitas coisas para as nossas vidas, mas nós precisamos aprender isso com o apóstolo. Precisamos estar contentes, precisamos viver contentes em toda e qualquer situação. A palavra do Senhor fala que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode passar, porque Cristo é a sua força. Você pode, você consegue passar, porque Cristo é a sua força. E não somente passar, mas passar alegre, passar contente. Porque a alegria, ela faz parte do reino do Senhor. Ela é um elemento constante, ela é um elemento presente no reino do Senhor. Então você vai sair daqui nessa noite aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. E esse contentamento, ele vai ser uma constância na sua vida. Ele não vai ser somente quando você está no alto, quando você está na crista da onda, quando você está por cima, mas esse contentamento, essa constância, ela vai ser sempre na sua vida. Você vai viver sempre contente. Não esqueça dessa palavra. Não esqueça dessa palavra. Toda vez que você se deparar com esse versículo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, você vai lembrar dessa palavra, que você pode passar por essa situação, porque Cristo é a sua força. Amém? Queria que você ficasse de pé nessa hora. Sabe, o cristão,